quando chegar uma situação totalmente diferenciada, ele ou ela não se desesperar. E se ele ou ela executa muito, com certeza, prestem muita atenção, o gestor ou a gestora que executa muito... Aqui Rômulo Frota falando, e hoje nós vamos falar sobre o tema basta o líder executar muito para conseguir engajamento e produtividade do time. Tema muito interessante que leva muitas gestoras e muitos gestores a muitos vieses e preconceitos. E a gente vai ver hoje o porquê que isso acontece. Como a gente vê, é um tema que, como nós vamos ver na live, é um tema que não é intuitivo, porque nós ouvimos muito por aí que o líder ou a líder precisa dar exemplo para engajar o time. O que acontece é que muitos gestores e muitas gestoras acreditam que esse exemplo é trabalhando muito e o engajamento e a produtividade do time vai ser proporcional, ao que os gestores e as gestoras vão fazer de execução. Então, nós vamos ver hoje como esse tema não é intuitivo. Então, vamos lá, pessoal, quem está chegando aqui agora, que puder mandar aí o aviãozinho para amigos gestores ou gestoras que a gente sabe que executam muito para poder passar aí uma motivação maior, um exemplo de liderança para os times. Manda um aviãozinho aí para a galera, ou então quem a gente acha que está executando aí, está botando muito a mão na massa, mais do que o necessário para poder motivar o time, manda aí um aviãozinho para a galera para poder auxiliar nesse sentido. E aí, pessoal, o que é que vocês acham, na opinião de vocês, com relação a isso? O líder precisa executar muito, a gestora precisa realmente executar muito para poder engajar o time. Eu queria que vocês entendessem que o maior benefício dessa live é a gente entender se há realmente essa relação de muita execução da gestora ou do gestor com relação ao engajamento e produtividade dos times. Tipicamente a gente ouve falar nos cursos mais tradicionais, nos cursos mais típicos, que o líder, o gestor, a gestora precisa executar pouco, botar pouca mão na massa, para que ele tenha tempo de ter outras estratégias, porque quando se executa muito, não se tem tempo para outras estratégias, como, por exemplo, fortalecer o networking. Se você está ali o tempo todo executando, juntamente com o time, obviamente não tem como você fazer o networking, né? Se mobilizar em outras esferas, fazer ali um contato mais político, digamos assim, com outros gestores, com a empresa, com a instituição, enfim, para fortalecer ainda mais tanto a instituição como o departamento, o setor, enfim, onde seja que você esteja aí sendo gestor. A gente vê isso tipicamente e muito se critica quando o gestor realmente executa muito, porque ele precisa dessa parte estratégica e também dos outros papéis do líder, como, por exemplo, ali está monitorando o time, está fazendo ali muitas vezes aquele papel de líder coaching que realmente precisa, às vezes ali o colaborador, o membro do time está ali baqueado, está para baixo, ou não está desempenhando bem, falta só alguém para chegar ali e nesse momento o líder chega como se fosse um terceiro de fora do setor para chegar e dar aquela motivada, aclarando ali as ideias, botando mais uma iluminação ali no que está obscuro. E esse papel é interessante e para isso precisa realmente estar preparado, não é simplesmente chegar e olha, faça isso porque precisa ser feito assim, não. Muitas vezes o líder tem que chegar realmente e buscar ali uma estratégia de motivação, de engajamento específica para aquilo. E inclusive muitas vezes até o próprio líder precisa isso, tanto de outros gestores, de outros líderes, e inclusive é interessante esse networking também por isso,
vai ter um momento em que o líder precisa ali, o gestor ou a gestora precisam de um apoio externo também, como se fosse esse terceiro, que tipicamente é complicado vir, acontece muitas vezes, obviamente, de vir do próprio time, dos próprios membros do time, mas há situações em que não há como vir do time, porque às vezes é algo que é estrutural, que afeta o time e precisa realmente ser um apoio de fora. Então é interessante que ele tenha esses papéis definidos, porque, por exemplo, se um colaborador ou uma colaboradora estão fazendo algo que você acredita que não está sendo legal e você está ali enviesado achando que o colaborador ou a colaboradora não está fazendo porque não está sendo produtivo, porque é ineficiente, e como a gente viu na live passada sobre as necessidades que muitas vezes o colaborador tem, nós somos sempre constituídos por essas necessidades, a gente falou até com relação ao relacionamento, às vezes um dos dois ali está tendo uma necessidade e não expressa e não reclama, não diz, isso aqui não está legal, e aí o relacionamento vai caminhando em uma direção que não era o que os dois queriam, simplesmente porque a necessidade não foi exposta. E acontece, às vezes, de um dos dois que não está tendo essa necessidade não ter o tato para observar a pessoa e dizer, está acontecendo alguma coisa, você precisa conversar? Então, analogamente a isso, a gente precisa também, com os membros do time, observar, ter esse papel de monitoramento de como é que estão ali as emoções, vamos dizer assim, no sentido de o que é que está aparentando, se a pessoa está bem ou se não está. Isso não é complicado, isso não é difícil. Todos nós temos essa habilidade no cérebro, todos nós. Agora, como muitos não sabem, então nem acreditam que existe, obviamente, como é que você vai utilizar algo que você não sabe que existe? Então a gente não pode nem criticar quem não utiliza porque não sabe realmente, mas a partir de hoje vocês vão saber, eu já falei em outras lives, existe uma habilidade do cérebro que é chamada por muitos estudiosos de teoria da mente, que é a leitura de elementos não verbais. A gente aprende isso observando as pessoas, todo mundo tem essa habilidade, mas como a gente não sabe que existe, então a gente nem acredita nesse tipo de coisa. Então, sabendo disso, a gente observa como é que está ali o ânimo das pessoas no time, e isso é uma das coisas estratégicas que realmente o líder ou a líder precisa fazer. Mas aí também a gente, para não ficar enviesado, a gente precisa entender que em determinadas situações, o líder ou a líder precisam realmente, o gestor ou a gestora precisa executar. Dependendo da circunstância, dependendo das atividades, da cultura do local ou do setor ou da empresa, o líder precisa realmente executar. Existe até um termozinho bem interessante com relação a isso, que é liderança bidirecional, onde o gestor também executa. Então a gente tem que falar isso para não enviesar, para que também o gestor, a gestora não pense, nossa, eu estou fazendo uma coisa errada porque eu estou executando muito, mas em compensação a gente precisa também avaliar que tipo de execução a gente está fazendo. Porque quando a gente fala em executar, não necessariamente é pôr a massa, né, no trabalho ali, mão na massa mesmo das atividades que todo time faz. Existe outro tipo de execução que é realmente não colocar a mão na massa. Inclusive, pessoal, porque colocar a mão na massa para o gestor, boa noite Flávia, boa noite Luiz Carlos, colocar a mão na massa para o gestor ou para a gestora é zona de conforto, é zona de comodidade. Por quê? Porque ele já domina aquilo ali, ele já tem todas as informações do time com relação a executar. Então, quando o líder executa, na verdade, muitas vezes ele nem sabe, mas ele está numa zona de conforto, porque ele já domina aquela situação. Quando é que ele não está na zona de conforto? Quando ele não executa colocando a mão na massa, né, nas atividades típicas do time, mas vai para outras atividades, outros papéis que são bem mais relevantes nesse sentido. Relevantes no sentido de serem mais desafiadores, que não são
tão fáceis para o gestor como colocar a mão na massa. Quais são, por exemplo, fazer networking, estar presente em outros locais, fazer contatos com outros gestores da empresa e outros gestores também de fora da empresa, monitorar o time, monitorar não só a produtividade, mas também a parte social do time, o ecossistema do time, como é que estão ali as relações, para ver se não precisa chegar e dirimir algum conflito, ver como é que estão as necessidades do time. Como é que a gente consegue isso? Tendo essa observação, tendo chamadas de feedback, mesmo que seja aquelas informais, como eu até disse que as minhas eu prefiro fazer informal que a gente ganha mais tempo e flui de uma forma mais agradável e gerando ainda mais conexão, mais rapport. Então, precisa ter reunião também para o time se ouvir, o time se ver. A gente depois vai ver uma live só sobre reuniões, porque determinadas reuniões são altamente motivadoras de improdutividade, causadoras de improdutividade. A gente vai depois ver alguma coisa relacionada aí a como a gente fazer as reuniões para que elas não atrapalhem a nossa produtividade. Então, isso é executar. A gente ter esses papéis é execução. Quando a gente, pelo contrário, vai querer executar tudo do time, seguindo aquela crença ali equivocada de que quanto mais o líder executa, mais engajado o time fica, mais engajado e mais produtivo o time fica. Conheço gestores e gestoras que já viram na prática que isso aí não funciona e que para muitos, na verdade, infelizmente, fizeram foi gerar uma improdutividade no time. Por quê? Porque o gestor executando muito, ou a gestora executando muito, contribui ali para que o time não se desenvolva. Interessante. Lembra do casulo, né? Tem uma historinha muito interessante que uma criança viu um casulo ali da borboleta numa árvore, se balançando ali, ela achou muito lindo aquilo ali, ela já tinha visto outras borboletas saírem ali do casulo, viu como é que funcionava, que a borboletinha fica ali se mexendo, ali se contorcendo no casulo, o casulo fica se balançando várias vezes, até que o casulo se quebra e com muita dificuldade a borboletinha vai saindo ali com as asas ali murchas, encolhidas, e depois de muito se debater ali, a borboletinha sai do casulo. E aí o que é que aconteceu? Em determinado dia, a criança chegou lá no casulo, pegou o casulo, viu ele em outro casulo, viu ele se contorcendo e se debatendo muito, e ele já tinha visto como era a dificuldade da outra borboleta para sair do casulo. Então ela chegou lá muito cuidadosamente, pegou o casulo e fez um furinho embaixo do casulo para ajudar a borboleta a sair. E aí a borboleta, com menos dificuldade, ela saiu do casulo, foi para o chão, lá no chão ela ficou, não conseguiu voar. No outro dia a criança foi lá, ela ainda estava lá, sem conseguir sair do solo, e pouco tempo depois ela observou que a borboleta nunca mais iria voar. Por quê? Porque quando ela fica se contorcendo daquele jeito, no casulo, ela está fazendo com que vários líquidos essenciais ali, a formação da asa, sejam distribuídos para as asas, para que quando ela sai, ela tenha condições de o mais rápido possível ela conseguir voar. Quando a gente quebra o casulo e deixa a borboleta sair antes do tempo certo, antes de aquele líquido ter chegado para as asas e fortalecer as asas não terão força, não terão habilidade para voar. E assim, da mesma forma, acontece com o time em que, dependendo da situação, dependendo do contexto, o líder, o gestor ou a gestora executam muito e executam muitas vezes no lugar do time, porque querem dar motivação ao time, acreditando equivocadamente que dar motivação no time é executar muito para que o time também execute muito. E aí
como ele vê que isso não acontece, o time executa menos. Muitas vezes acontece delegação reversa, em algumas circunstâncias acontece delegação reversa, porque sabe-se que o líder, a gestora ou o gestor executa muito e eles até imaginam que ele gosta ou ela gosta muito de executar. Então eu estou fazendo um favor em dar essa atividade aqui que eu recebi, essa atribuição que está me dando muito trabalho e corre o risco de eu não desenvolvê-la tão bem quanto ele ou ela desenvolve, meu gestor ou a minha gestora. Então eu vou aproveitar essa situação, unir aqui a minha necessidade, que eu não estou tendo condições de executar, com o intuito, o interesse do meu gestor, da minha gestora, de executar, porque ele ou ela adora executar. Então o que é que eu faço? Delegação reversa. Foi delegado algo para mim e eu aproveito essa necessidade, essa oportunidade, e não é, nesse contexto, não é maldade do colaborador, a intenção dele ou dela não é negativa, é uma intenção até positiva, porque geralmente o líder, o gestor, a gestora que executa muito, tendem a ser perfeccionistas, porque executa tanto e algumas vezes executa porque acredita que executa melhor. Então, o colaborador, o membro do time, acredita que está fazendo até um favor para o gestor, a gestora, e leva lá a atividade de volta, e o líder, como bom executor, como bom interessado em dar o exemplo, e aí quando ele não tem aperfeiçoamento, ele acredita realmente que dar exemplo é trabalhar feito um burro de carga para motivar o time a gerar mais engajamento e produtividade, e ele vai pegar aquela tarefa e vai executar. E com isso, o membro do time, é como se fosse a borboleta, tá lá, não desenvolve as asas e não consegue voar. Não consegue se desenvolver. E ainda tem uns que ainda pensam assim, poxa, mas assim como a borboleta, pode ser que esse membro do time aqui se desenvolva tanto e vá sair para outro lugar, vá deixar aqui o time, vá deixar a empresa. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês preferem uma excelente colaboradora ou um excelente colaborador que passe um ano com vocês, só um ano, ou um péssimo colaborador ou uma péssima colaboradora que passem com vocês 10 anos? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? A Luciana pediu para eu explicar o que é delegação reversa. Eu acho que eu expliquei, né? Deu tempo para eu explicar, que é quando o gestor delega algo para alguém, para um membro do time, e depois o membro do time traz de volta aquela delegação para a pessoa. Né? Por exemplo, eu não consegui fazer isso e tal, não está bem legal, e eu sei que você faz melhor do que eu e tal, você pode me ajudar? Aí pegando um líder desse que executa muito, que gosta de executar e acredita que executando gera maior engajamento e produtividade do time, ele pega de volta, né? Obviamente. Então, mas a gente não deve ficar enviesado com relação a isso, cheio de preconceito, porque realmente tem situações em que o gestor ou a gestora precisam realmente executar, botar um pouco a mão na massa. A gente precisa também ter uma visão mais ampla, não se apegar a conceitos, principalmente quando a gente fala de conceitos relacionados a relações humanas, né? Porque quando a gente fala em gestão, a gente não fala só em produzir, em produtividade, a gente fala também em relação entre as pessoas, a não ser chegar a um ponto em que só as máquinas façam as atividades, aí a gente pode falar só em produtividade. Mas enquanto existem seres humanos produzindo e seres humanos em contato uns com os outros, só produtividade, só um treinamento de produtividade não é suficiente, podem ter certeza, porque não se vai produzir, as máquinas não vão produzir só. Então precisa realmente da interação do grupo, e o grupo precisa estar cada vez mais harmonioso, mesmo que em determinados momentos haja um conflito, que é normal, mas precisa realmente ali haver uma harmonia no grupo. E a gente tem que ter em vista também o seguinte, que quanto mais o gestor executa, mesmo nas situações em que você precisa executar, quanto mais você botar a mão na massa, menos você vai... mais você vai perder. Quanto mais você colocar a mão na massa, mais você vai perder em outros papéis. Como, por exemplo, monitorar
como é que está ali o ânimo do time, monitorar a produtividade e fazer networking, além de ter estratégias. O que são essas estratégias? Você tem que pensar. O gestor precisa pensar, precisa ter uma mentalidade antifrágil, precisa ter sempre ali a mente um pouco disponível, o mais disponível possível, para estar antifrágil. O que é isso? Quando chegar uma situação totalmente diferenciada, ele ou ela não se desesperar. E se ele ou ela executa muito, com certeza, prestem muita atenção, o gestor ou a gestora que executa muito no mesmo compasso do time, bota a mão na massa, quando surgir uma situação diferente, quando surgir uma situação de risco para o time, porque vez por outra acontece, o gestor, a gestora não vai ter condições de ter uma cabeça ali boa para traçar estratégias de forma mais rápida possível. Então, tendo-se em mente isso, a gente tirando esses vieses cognitivos, a gente precisa entender que sim, o líder pode executar, mas o líder não executa apenas colocando a mão na massa. Mas se precisar colocar a mão na massa, que tenha isso em mente, que vai perder estratégias, vai perder oportunidades de posicionamento também, não só dele, mas do time. E aí, com certeza, espero que não tenha aqui, mas de vez em quando aparece, eu conheço gestores que precisam executar muito, 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 com o fundamento de que se ele não executar, o time não vai executar. Isso daí já é uma outra problemática que não faz o menor sentido. Se o líder executa muito, porque se ele não executar muito, o time não vai executar, não vai produzir, não vai se engajar bem, há algumas coisas que precisam ser lapidadas aí nessa relação, porque não está, teoricamente, não está aí em um caminho interessante no longo prazo. O que vai acontecer nesse sentido aí é que você, gestor ou gestora, pode adoecer, e você adoecendo emocionalmente falando, você tende a adoecer também o seu time. Por quê? Porque você vai começar a ficar muito ansioso ou muito ansiosa, vai perder ali qualidade de cognição, vai conseguir enxergar menos as coisas, vai conseguir ter menos estratégia, vai cobrar mais, não vai conseguir observar como é que está os ânimos do time, se as pessoas estão conseguindo produzir bem sem estarem se estressando tanto. Então, há essa necessidade de você, gestora ou gestor, avaliar se você só está executando muito, porque se você não está executando muito, o seu time não está executando muito. Então, nesses casos, a probabilidade maior é que você precisa rever o seu papel, precisa rever o que é que você está fazendo ou deixando de fazer. Porque imagine então se você adoecer ou tirar férias nesse sentido, nessa linha de raciocínio, se você adoecer, passar um mês de licença médica ou 2 meses, sei lá, passar um tempo longe do trabalho por questões de saúde, então significa que o seu time não vai produzir? Se você estiver educando a galera para ficar desse jeito, com certeza a probabilidade maior é de realmente isso acontecer. Então precisa haver essa educação, essa cultura dentro do time. E como é que a gente faz essa cultura? Conversando, tendo reuniões. O combinado não sai caro. O velho ditado, o combinado não sai caro. Então tem que ter reuniões, tem que ter feedback, tem que haver delegação, precisa haver também confiança, porque não adianta também você delegar e não confiar. Eu lembro aqui, meu filho, de vez em quando, eu peço para ele fazer alguma coisa aqui em casa, alguma tarefa, alguma atividade, e ele vai fazer, mas ele volta muito rápido, e às vezes eu pergunto, Rafael, você fez tal coisa e tal? Ele diz, fiz. Eu pergunto, você tem certeza? E ele diz, claro que eu fiz, você não confia em mim? Então, isso, uma criança de 7 anos falando isso, que é algo natural, é um gatilho natural, uma resposta natural,
Imagine nós seres humanos, já adultos, nós adultos que já temos as relações ali mais complexas, isso vem recheado não só dessa inocência de perguntar, poxa, você me pediu, eu estou falando, você não confia em mim? Vem também com outros valores para a gente adulto. Vem com o seguinte valor, esse meu gestor, essa minha gestora não confia em mim. Eu não sou digno de confiança, porque ele me pediu uma atividade que não requer, teoricamente, que seja revista, e ele pegou para eu rever. Me perguntou se eu fiz, ou se qual foi a forma que eu fiz para ver se foi bem feito. Então, para isso não ficar enviesado, é interessante que a gente faça o quê? Reuniões. Que nessas reuniões a gente bota ali o jogo na mesa, o time todo, e a gente vê as dificuldades, se reúne, comenta o que é que está faltando, o que é que não ficou muito bem alinhado. Nessa mesma reunião a gente já pode utilizar ali para dar um feedback coletivo. Aquilo ali tal que você fez, eu achei interessante, você acha que poderia também fazer dessa forma? Ou então a gente viu que aquilo que você fez lá, aquela atividade, não deu certo a execução dela, a conclusão dela, e vamos avaliar o porquê, o que é que faltou, o que é que a gente pode ajudar, e para as outras pessoas aqui que estão juntas, o que é que a gente pode agregar para não acontecer mais com você, nem com nenhum outro do time. Faz sentido para vocês? A gente ter essas reuniões de feedback, ter reuniões, e lembrando que a reunião de feedback não necessariamente precisa ser uma coisa formal, vocês podem fazer numa reunião normal de atividades. Muitas pessoas utilizam ali o padrão de reuniões diárias, outras já fazem alternado, um dia sim, outro não, outros já fazem uma vez por semana, enfim, cada time aí avalia a cultura, o que é necessário para a sua cultura, mas o importante é que faça uma cultura de longo prazo, que a gente não se imagine só até o final do ano tendo uma qualidade tal. Não, a gente precisa iniciar da mesma forma que a gente quer que finalize. E a gente não quer que finalize só no final do ano. A gente quer que finalize, tenha uma longa vida, tenha um longo prazo, uma estrutura saudável e produtiva de longo prazo. Então, para isso, a gente precisa realmente implantar essa cultura de consciência, o gestor entendendo que ele pode sim executar, colocar a mão na massa, mas sabendo que em determinadas circunstâncias pode colocar a mão na massa, dependendo da cultura, da necessidade, mas tendo em mente que quanto mais ele pôr ou ela pôr a mão na massa, mais vai perder em outras estratégias, como os outros papéis do líder, entre monitorar, ser líder coach quando for necessário, fazer networking, que fortalece o próprio time, e também ter as estratégias antifrágeis para se adaptar o mais rápido possível e também aprimorar as atividades que o time já faz bem. É interessante que sempre a gente renove ali o que é que a gente está fazendo para que aquilo não fique desmotivador. A gente está fazendo sempre aquela coisa, né, do mesmo jeito, sem aperfeiçoar. E aí tem gente que diz, mas a minha planilha aqui já está perfeita com todas as informações. Muda o layout. Muda o layout. Também não é para ficar com toque querendo mudar o layout todo dia, toda semana, não. Mas aí a gente muda de vez em quando, inclui informação a mais, tira uma que vocês verificaram que já é desnecessário, polui muito a planilha. E eu citei a planilha, mas todas as outras atividades a gente pode fazer isso para dar uma nova roupagem. Então, gestora, gestor, podem executar, mas tendo em mente que quanto mais se executa pondo a mão na massa, mais se perde em outras estratégias e em outro papel. E também tenha em mente, gestora ou gestor, que a sua execução não necessariamente é pôr a mão na massa. Você executa outras coisas que são mais difíceis, pelo menos é para executar, outras coisas que são mais difíceis e que geram mais ganho para o time do que você pôr a mão na massa. Porque se você dominar as atividades, estar colocando a mão na massa é zona de conforto, você está acomodado ou acomodada. O mais relevante, o que você pode executar também, que é até mais difícil, exige mais energia, mas é mais relevante tanto para você quanto para o time, as outras estratégias, dentre elas os papéis de monitoramento, líder coaching, networking e preparado adaptativamente para as estratégias que se fizerem necessárias.
Então, meus amigos, encerramos por aqui, agradecendo a presença valiosa de todos vocês. Espero que ajudem esses conceitos, ajudem a vocês da melhor forma possível. Procurem aí se reunir realmente com os times, delegar o que vocês puderem, terem feedback. Esse feedback conecta mais vocês, conecta entre o time, conecta entre as pessoas. A conexão social, ela é importante. Produtividade é importante, é a razão de ser das empresas, das instituições, mas a ponte para a produtividade são as pessoas. E pessoas que produzem bem, mas não se relacionam bem, hoje no mercado essas pessoas estão ficando de fora, porque hoje o que está mais em alta são as soft skills, ou seja, as habilidades de convivência social, de inteligência social, de inteligência emocional, principalmente. Então, avaliem esse contexto, qualquer coisa, revejam a live, tem tópicos aqui interessantes para vocês reverem e absorverem. Eu sei que não é fácil porque muitos gestores e gestoras já estão ali enraizados nessa crença, nesse hábito de executar muito para engajar o time e também acreditam muito com toda confiança que eles, se não executarem, o time não vai executar, e não necessariamente é assim. Mas para isso você precisa antes traçar uma estratégia. Claro que se eu executo muito com a mão na massa, eu não vou poder de uma hora para outra dizer não vou mais executar, vocês agora que vão executar e eu vou assumir os outros papéis que já deveria ter assumido, esses que eu citei anteriormente. Então não é assim, tem que se reunir, as coisas têm que ficar claras para todo mundo, para o gestor, para a gestora, para os membros do time. Time é time, não é bando. Se for bando, cada um para um lado, então não precisa explicar nada. Mas todos nós queremos estar em um time. E o time tem alinhamento de ideias no sentido não que haja sempre concordância, mas todos sabem para onde é que vão. É isso que eu quero dizer, um alinhamento de direção. Mesmo que nessa direção, um possa querer ir um pouquinho para a direita, outro para a esquerda, um para cima, outro para baixo, mas o que importa é que estão indo todo mundo na mesma direção. Ter ideias divergentes é muito importante, sim, para evitar vieses. Então, minhas queridas gestoras, meus queridos gestores, espero que auxilie. Qualquer coisa revejam aí. Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo, alguma divergência, inclusive, podem mandar aí no meu direct, que eu terei o maior prazer em responder. Então, um grande abraço a todas e a todos e até quinta-feira às 19 horas. Um grande abraço. Saúde a todas e a todos.